Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar do tema Os Jovens, a Pandemia e as Oportunidades de Trabalho. Todos sabemos que estamos vivendo um momento de crise econômica, crise de emergência social, e há uma insegurança em relação às possibilidades de encontrar um emprego, de manter o seu trabalho, e uma precarização crescente dessas relações, né? Então, para discutir esse futuro, e particularmente quais são as perspectivas dos jovens para encontrar um novo trabalho nesse cenário, nós convidamos duas pessoas que são especialistas no assunto. Eu vou apresentar agora para vocês a Patrícia Costa. A Patrícia Costa é uma economista, ela é supervisora de produção técnica do Diese e trabalha há anos com a questão do trabalho, com a questão das perspectivas dos jovens. Enfim, muito obrigado, Patrícia, por estar aqui com a gente. Quero apresentar também a Helena Abramo, socióloga, que tem uma vasta experiência em pesquisas de juventude e de políticas para a juventude. Ela integra também o Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. Muito obrigado também, Helena, de estar aqui com a gente. Eu queria começar perguntando a Patrícia Costa, como é que estão as tendências do emprego, Patrícia? Eu tenho lido nos jornais recentemente que a coisa vai piorar, que vai faltar mais emprego e que, particularmente, no setor dos jovens, essa situação vai se tornar crítica, né? Eu queria que você começasse a dar um cenário para a gente de como vai evoluir essa questão do emprego, do trabalho informal também, né? Quer dizer, nesse cenário que nós estamos vivendo. Você quer contar para a gente? Oi, Silvio. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre a questão da juventude no mercado de trabalho. E eu acho que para a gente pensar no emprego para frente, é importante a gente perceber que a economia brasileira ela já vinha patinando desde 2016. E o mercado de trabalho ele acabou sentindo essa trajetória de estabilidade ou queda da economia brasileira, né? O ciclo expansionista termina em 2014, 2015, e a gente passa a viver, então, um período de redução do assalariamento formal e o aumento da informalidade. E no final de 2016, a gente começa, então, a entrar com um ideário neoliberal, e com isso ocorre a reforma trabalhista, que veio junto com um conjunto de medidas neoliberais do governo Temer, que veio com a promessa de trazer uma melhora do mercado de trabalho e da economia. No entanto, isso não aconteceu. O que a gente observou desde então é esse aumento da informalidade, o aumento da subutilização, da contratação intermitente. E é nesse cenário que o Brasil entra na pandemia, num cenário de baixo crescimento de trabalho, um aumento do desemprego e aumento da informalidade. Quando a gente entra nesse cenário, na pandemia e o isolamento, o que se observa é quase que um congelamento. Muita gente sai do mercado de trabalho, muita gente perde ocupação, outras são isoladas, afastadas e continuam trabalhando de casa, e os efeitos para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores informais, é perverso. O que a gente observa é que os últimos dados do que se chama a PNAD Covid, que é um olhar da PNAD, usando a amostra da PNAD contínua, um olhar que vai para a saúde, mas também para o mercado de trabalho. E o que a gente observa em junho é que existem 14 milhões de pessoas afastadas, e quase metade dessas pessoas sem rendimento. E elas estando afastadas, e os segmentos mais afetados acabam sendo as trabalhadoras domésticas, os que não têm carteira de trabalho assinada, os empregados do setor público sem carteira, os trabalhadores da iniciativa privada
e os conta-próprias, ou seja, são as pessoas que têm uma inserção mais precária no mercado de trabalho e acabam sendo, então, os que mais sofrem com essa pandemia. Nós temos algum número para ter uma ideia de como nós estamos partindo aonde agora? Hein, Patrícia? Ainda colocando para a Patrícia, depois eu queria passar a palavra para a Helena. Olha, se a gente olhar os números, a gente tem que a última divulgação da PNAD trouxe uma taxa de desemprego de quase 13%. Né? Quando a gente vai olhar para os números de junho, que é uma tomada especial, a gente percebe que muita gente perdeu renda, né? Está ocupado e não está recebendo, ou deixou de estar ocupado, perdeu a sua ocupação. Então, os números, eles chegam nesse patamar. 17.800 pessoas procuraram por trabalho durante a pandemia, ou não procuraram, desculpa, 17 milhões de pessoas não procuraram trabalho por conta da pandemia, ou porque não acreditavam que havia possibilidade de integração, ou porque não viam perspectiva. E mais, 70% desse contingente é preto ou pardo. E a grande maioria também tem o ensino fundamental completo ou médio incompleto. Então, são pessoas que têm uma inserção muito, muito precária. O que a gente observa também, os dados da PNAD Covid, que eu acho que vale a pena falar, e está relacionado com a juventude, é que a presença majoritária de jovens, negros e homens nos entregadores de mercadoria, ou seja, que usam aplicativo. Então, o Rappi, o Food, você tem uma presença muito grande de juventude, e mesmo com todo esse cenário, onde as pessoas passam a pedir mais comida fora, eles perderam muita renda. Perderam em torno de 20% da renda que eles recebiam em média. Tá bom. Helena, você pode ajudar a gente a compreender a situação em que os jovens estão nesse cenário? Oi, Silvio. Bom dia, Patrícia. Também queria começar agradecendo a oportunidade de debater esse tema, que é tão importante, mas nem sempre muito debatido, né? Porque, na verdade, né, a relação dos jovens com o trabalho, embora seja muito intensa no Brasil, ela é pouco, eu acho, discutida. Né? E a situação dos jovens, apesar de ser muito intensa, porque a grande maioria dos jovens trabalha, né? A partir dos 18 anos, mais de 85% dos jovens está trabalhando ou procurando emprego, né? E é uma situação, para a maioria dos jovens, sempre uma situação complexa, né? A vida dos jovens no mundo do trabalho não é fácil, né? E ela em geral, mais complicada, eles estão, em geral, em situações mais precárias do que as outras faixas da população, né? Faixas etárias da população. E essa situação se agrava com as crises econômicas, né? Os jovens são, se a gente pensa nas divisões etárias, né, das faixas etárias, os jovens são sempre os primeiros a serem atingidos pelas crises, são sempre atingidos de forma mais intensa, né? E com a pandemia, né, com essa crise que já vinha vindo, como a Patrícia estava nos falando, e com a pandemia a situação fica ainda mais complicada, né? Eu acho que é importante retomar um pouco essa dimensão, né, dessa situação mais geral dos jovens no mundo do trabalho no Brasil, porque a gente, muitas vezes, né, o tema que domina esse debate é a questão da situação de desemprego. De fato, o desemprego entre os jovens é sempre um problema grave, ele é sempre alto, é muito difícil entrar no mundo do trabalho, a questão do primeiro emprego, mas não é só a questão do primeiro emprego, é também a alta rotatividade que os jovens vivem no mundo do trabalho. Então, o tema do desemprego é um dos temas que a gente que tem destaque, mas é isso
que a gente estava falando, né? O desemprego entre os jovens é sempre maior do que os adultos, mesmo no período mais em que ele foi mais recuado, né? Em 2013, né? Quando o desemprego geral estava em torno de 4%, o dos jovens era 13%. E olha que foi a menor taxa desde que se começou a ter esses dados discriminados por faixa etária, né? E de lá para cá, com a crise, isso já cresceu imensamente, e agora, acho que o último dado da PNAD Covid dá que a taxa do desemprego entre os jovens está em 27%, né? Então, de novo, o dobro da população em geral. Mas, além da questão do desemprego, da dificuldade de se manter no trabalho, eu acho que um tema menos discutido, mas que é fundamental, são as condições que o jovem encontra no trabalho, né? A qualidade do trabalho, diríamos assim. Então, da mesma maneira que o desemprego, os indicadores da qualidade do trabalho entre os jovens é sempre muito pior do que para o resto da população. Então, é maior a porcentagem dos jovens que está na informalidade, né? É maior as situações, o tipo de ocupação que são mais precárias num trabalho como o trabalho por conta própria, né? As categorias, né? Desculpa, a situação da ocupação, né? A condição de ocupação dos jovens é sempre nos setores menos protegidos ou mais precarizados, como a gente tem dito, né? E o seu rendimento também é muito menor. Então, só para ter isso também, todas essas condições foram se agravando com a crise e se agravam ainda mais na pandemia, como a Patrícia estava nos dizendo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente prestar atenção, né? Porque isso, a gente não costuma olhar muito para essa questão do jovem como trabalhador, e eu acho que esse é um tema que a gente precisa discutir. Então, eu gostaria de propor que no decorrer da nossa conversa a gente voltasse a esse tema, porque eu acho que esse movimento dos entregadores, que a Patrícia acabou de citar, ele veio desnudar essa situação, ele veio botar na pauta essa discussão sobre o trabalhador jovem, né, uma categoria bem jovem, como a Patrícia estava nos dizendo, e que vive condições de trabalho muito complexas. E eu só queria falar um pouquinho mais ainda em termos de dados, para depois a gente entrar na discussão, Pode falar. Que esses setores, né, os setores em que mais estão os jovens, né, a Patrícia pode até ajudar nisso comigo, que são esses setores que parecem, né, que são setores que são novos setores da economia e que parecem ser setores, digamos assim, avançados pelo tema, pelo tipo de tecnologia, até pelo tipo de relações de trabalho que colocam e que empregam fundamentalmente jovens, como não só os trabalhadores de plataforma, como a gente diz, né, entre eles os entregadores de aplicativos, mas também os trabalhadores de telemarketing, né, o que se chama, os próprios jovens falam do trabalho de shopping, né, que são não só nas lojas de roupa, mas no setor de diversões, né, cinema, Cinemark, né, que são todos empregos que empregam jovens preferencialmente, né, jovens com uma escolaridade média, do ensino médio, mas que, né, são jovens que também, muitos deles estão tentando seguir nos estudos, e que são todos trabalhos que têm um aspecto de sedução, né, que parece que eles são adequados para essa nova geração, porque são trabalhos limpos, digamos assim, não é trabalho de produção, não é trabalho que suja, né, de força física, teoricamente, são trabalhos vinculados a setores da tecnologia, as tecnologias de informação, como o telemarketing, né, que estão mas que na verdade, né, ou que trabalham com essa questão das redes sociais, como os aplicativos,
mas que então tem um apelo, né? Porque são, digamos, trabalhos que lidam com objetos e hábitos que seriam valorizados pelos jovens, fazem parte do seu comportamento, dos seus desejos de consumo, mas que, na verdade, também se revelam um alto grau de exploração, né, de precarização, e acabam se tornando trabalhos altamente prejudiciais aos jovens, né? Então, acho que esse é um tema importante da gente discutir, e eu acho que a gente está, na pandemia, podendo enxergar melhor o significado desse tipo de trabalho juvenil. Ótimo. Me conta uma coisa, você considera jovem uma pessoa de que idade? Silvia, claro que é um recorte sempre arbitrário, né? Mas a gente tem trabalhado já há alguns anos no Brasil com recorte entre 15 e 29 anos, está definido no Estatuto da Juventude, né? E a ideia básica é que a juventude como o momento do ciclo de vida que se processa, né? Digamos assim, a passagem da situação de maior dependência da infância e da adolescência para dar a autonomia do adulto, que é um período longo, que a gente sabe, na sociedade moderna, esse período se estendeu com a extensão da escolaridade, enfim, é um período longo. Mas, do ponto de vista estatístico, acho que é importante dizer, é muito importante a gente olhar os segmentos internos. Então, uma coisa entre 15 e 17 anos, né? Ou, no caso, quando a gente está falando do tema do trabalho, 16, que é a idade mínima legal para o trabalho, né? E a gente, então, costuma separar entre essas categorias, né? Ou de 15 a 17, ou de 15 a 20, uma primeira etapa, de 18 a 24, ou de 20 a 24, uma segunda etapa, e de 25 a 29, porque elas têm implicações muito distintas também dentro desse longo processo, né? Muito obrigado. Vamos voltar para a Patrícia. Patrícia, nós temos esses índices de desemprego que são altos, mas as pessoas continuam sobrevivendo, né? Então, eu fico em dúvida se elas não fazem alguma coisa. E eu tenho a impressão que todo mundo trabalha. Como bem lembrou a Helena também, olha, os jovens também estão engajados nesse trabalho. Só que eles trabalham de um jeito absolutamente precário e informal, né? Quer dizer, é isso mesmo? Como é que a gente considera a capacidade de sobrevivência do desempregado? Como é que ele faz isso? Olha, a rede social para o desempregado é muito importante. Então, a família, né? A família, o meio onde ele se insere, às vezes igreja, enfim. Você tem. A gente, alguns anos atrás, a gente, com a PED, que era a pesquisa de emprego e desemprego do Diese, a gente percebia que a estratégia de sobrevivência de um desempregado é a sua rede social, a sua família, e poucos são aqueles que contam com seguro-desemprego, porque você tem muitos critérios para conseguir o seguro-desemprego e muitas vezes o trabalhador tem uma grande rotatividade, ele não consegue acessar. Então, quando num momento desse que a gente vive, o que você vai observar é um aumento do que a gente chama de subutilização. O cara está ocupado, né? Ele trabalha algumas horas, mas ele poderia trabalhar muito mais, ele poderia trabalhar a jornada legal, mas não tem, ele não consegue essa ocupação. Então, o que se mostra nos dados da PNAD, do mercado de trabalho, é um crescimento dos subocupados por hora. Então, eles poderiam trabalhar mais, mas não trabalham porque não tem trabalho para todas as horas que ele tem disponibilidade. Né? E o desempregado, ele acaba, muitas vezes, dependendo da origem que ele tem o seguro-desemprego ou ele tem a família. Mas eu acho que essa criatividade, né, que o trabalhador precisa ter no momento desse de pandemia, dessa dificuldade de conseguir uma colocação é muito grande. Então, mas a pesquisa considera todo mundo que trabalha algumas horas como subocupados.
Entendi. Então, você tem uma... Eu acho que também é importante falar isso que a Helena estava falando do desemprego, né? Quando a gente olha o contingente de desempregados no final de 2019, que é o dado... Não, desculpa, no primeiro trimestre de 2020, você tem que os jovens de 14 a 17 anos são quase 40% dos desempregados, né? E os de 18 a 24 anos, 27%. Então, só nesse pedaço, né, de 14 a 24 anos, você tem quase mais da metade dos desempregados são jovens. Então, isso coloca um grande desafio de inserção para o jovem. Isso sempre está colocado. A tendência é que você piora com a pandemia quando as vagas diminuem. Uhum. Tá bom. Helena, a economia nossa está muito mais centrada hoje na questão do emprego, na área de serviços, né? Quer dizer, a produção mesmo não é tão significativa, né? Nós temos o comércio, temos os serviços, e parece que a oportunidade dos jovens, segundo o que você estava apontando, está mais nessa área de serviços, não é? Quer dizer, existem políticas de qualificação dos jovens para poder se especializar em alguma área particular, assim? O governo tem providenciado alguma coisa assim? Olha, Silvio, na verdade, o governo Dilma estava construindo uma grande política de qualificação profissional que se chamava Pronatec, né? Depois da política de reorganização do ensino superior, né? O REUNE, né? Que juntava o ProUni, a construção das universidades, a extensão de vagas, estava organizando o setor de formação profissional. Mas isso foi abortado, né, porque a política estava mal se iniciando quando houve o golpe. Então, agora, a questão da qualificação profissional, né, quer dizer, a questão do fato dos jovens entrarem majoritariamente no setor de serviços, que é um setor que não exige tanta qualificação educacional assim, pelo menos não nos postos que se abrem para os jovens, na verdade, são trabalhos com baixo nível de exigência de qualificação, né? Muitas vezes o nível de qualificação exigida é o ensino médio, né? Que todos os jovens dessa geração, né? Não são todos os que têm, mas nós estamos caminhando para isso. Houve uma imensa melhoria da qualificação educacional dessa geração de jovens. Eles são muito mais qualificados em termos geracionais do que as gerações anteriores, né? Estávamos caminhando, pelo menos, para você chegar a uma universalização do ensino médio, né? Não estamos nesse patamar ainda, mas estávamos avançando muito. Em algumas cidades como São Paulo, a gente já tem, grande maioria dos jovens tem o ensino médio. Agora, essa é uma questão importantíssima a gente levantar também, porque a gente normalmente entende a situação dos jovens no mundo do trabalho através dessa equação. Tudo o que precisamos fazer em termos de políticas é dar qualificação, porque o jovem bem qualificado encontra um bom emprego. Mas, na verdade, não é isso. Não é isso que acontece, né? Porque a qualidade do emprego dos jovens não depende só da sua qualificação. Depende do que o mercado de trabalho está oferecendo para eles, de onde eles são, onde eles encontram emprego. E isso é uma coisa muito importante de ser dita, porque é por isso que a gente insistiu muito quando eu participei do governo Dilma, pela Secretaria Nacional da Juventude, e nós estamos construindo um Plano Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, em que a gente estava abordando exatamente essa questão. As políticas de educação são fundamentais, são essenciais, né? Elas têm que avançar, temos muito que avançar, mas elas não bastam para a garantia dos direitos dos jovens ao trabalho, né? É preciso ter ações do ponto de vista da regulação do mercado de trabalho, da intervenção nos setores da economia, no sentido de forçar eles a oferecerem trabalhos decentes para os jovens,
né? Isso significa jornada de trabalho, condições mesmo de trabalho, direitos garantidos, né? E aí é que há uma disputa política tremenda, tremenda, porque, em primeiro lugar, tem muita gente que diz que não, o Estado não pode intervir, né? O Estado não pode intervir. E qual é o tipo de intervenção que se faz? Então, qual é o tipo de intervenção que é possível ser feita, né? E como a Patrícia estava falando, quer dizer, você tem uma ação de desregulação dos direitos, né? Ao contrário de você aumentar a garantia. E isso, para mim, me preocupa muito, porque é no campo da juventude onde isso fica mais visível. Mais visível. Quando eu estava no governo, chegou uma proposta da OCDE, né? Com propostas para o governo brasileiro, e a proposta era, bom, tudo bem, reconhecendo que houve avanços no campo da educação, mas para os jovens se tornarem mais empregáveis, esse era o termo, é preciso que você melhore as condições dos empresários de contratar os jovens. Então, como é que melhora? Retira direitos, permite que seja dado aos jovens um salário abaixo do salário mínimo, entendeu? E essas são as propostas do ponto de vista do mercado, né, para os jovens, para empregar, mas se o problema é o desemprego, por isso que também que eu acho muito importante, a gente não pode ficar atento apenas ao problema do desemprego, porque senão a resposta tende a ser essa: para diminuir o desemprego, oferece-se um trabalho de salário e direitos rebaixados. O pior de tudo é deixar o jovem né, sem fazer nada, o jovem nem, né? Então você oferece qualquer trabalho. E é isso mesmo, como há uma dificuldade imensa dos jovens entrarem no mercado de trabalho, a ideia de que, não, e tudo bem, porque ele não tem responsabilidades familiares, ele pode aceitar qualquer coisa. E a gente sabe que, e acho que isso é parte do problema, entendeu? É uma parte grande do problema. Tá. E deixa eu perguntar para a Patrícia. Patrícia, tem todo mundo dizendo assim que há uma mudança brutal no mercado de trabalho por conta da robotização, da criação, vamos dizer assim, de novas tecnologias que poupam o uso da mão de obra, né? E a gente vê isso. O exemplo mais gritante assim que eu me lembro agora, e que já não é novo, é a substituição da categoria de bancários por caixas eletrônicos, né? Quer dizer, que fazem quase tudo. E depois pela internet também, a possibilidade do próprio usuário começar a operar sem a necessidade de alguém ajudando, né? Pensando nesse futuro próximo, pós-pandemia, aonde parece que a organização do trabalho vai mudar muito, você pode nos apontar as tendências? Há de fato essa tendência à robotização? Vai diminuir o mercado de trabalho? Como é que é? Veja, essa tendência, ela é inerente ao capitalismo na sua história, né? A ideia sempre é que você possa ter uma tecnologia poupadora de mão de obra para que você possa ter mais lucro, sempre. Essa é a ideia, né? Então, quando você está num país como um grande excedente de mão de obra que precisa trabalhar, você tem um problema, você tem uma questão. Você vai poupar a mão de obra e vai fazer o quê com essas pessoas, né? A tendência é, sim, de que você comece cada vez mais a colocar mais tecnologia e poupar a mão de obra. E aí, para você fazer o contraponto disso, você precisa vender a ideia de que você tem que empreender. O seu futuro é empreender. Afinal, se a gente vive num mundo em que impera agora a ideologia neoliberal, então é responsabilidade da pessoa ser criativa para que ela possa sobreviver nesse mercado de trabalho que se coloca. No entanto, né, Silvio, acho que é importante a gente olhar pelo seguinte, né? Uma parcela de jovens vai entrar no mercado de trabalho com uma boa escolaridade, com uma boa formação e vai conseguir um emprego
onde ele vai ter a oportunidade de ser criativo dentro da empresa, ele vai subir, mas esse jovem, ele está numa classe, ele nasceu e cresceu numa classe social que permite que ele tenha acesso a esse estudo, né? Quando a gente fala dessa questão que se coloca para esse outro grande contingente de jovens que está para fora, né, para eles, o que vai sobrar? Acho que essa é a pergunta. Qual vai ser o futuro deles? Porque é isso, ele vai empreender com uma bicicleta e vai viver de aplicar para levar comida para as pessoas. Os resultados hoje mostram, tem pesquisas que indicam que esse jovem, ele começa a jornada dele de mais de 10 horas e passa o dia inteiro com fome. Ele come quando sai de casa e vai comer quando ele volta, no fim do dia. E ele entrega comida para as pessoas com fome. Então, isso é de uma perversidade e que se coloca, que fica muito mais explícito quando você tem uma pandemia que mostra que esse modelo não está dando certo. Você não pode falar em vaga se a economia não cresce. Né? Quando a gente teve o crescimento até 2014, o que estava acontecendo com a juventude? Ela podia, o pai tinha um emprego, então o jovem tinha uma oportunidade, talvez, de permanecer um pouco mais tempo na escola. Tinha um estímulo do governo para pensar essa inserção de uma outra maneira. Agora, quando você joga no colo da pessoa a responsabilidade dela de fazer o seu futuro num mercado de trabalho que não tem espaço para ninguém, a gente começa a ter um sério problema, ou só abre espaço para quem tem uma qualificação, e mesmo assim, você tem um grande contingente de excluídos, porque as empresas com bons empregos, elas são limitadas, são poucas. Uhum. Vocês sabem que eu me lembro de ter estudado, assim, que depois da crise de 29 nos Estados Unidos, né, o governo tinha a preocupação de conter o desemprego. Então ele entrou numa política de perguntar às pessoas o que ela sabia fazer e contratar a pessoa para fazer o que ela sabia fazer. Olha, eu sou palhaço. Ah, então você vai trabalhar como palhaço. Olha, eu sou músico. Ah, então você vai oferecer aulas de música. E assim por diante, né? Quer dizer, foi uma inversão. Ao invés de atender a lógica do mercado, né? Aquele momento da política de emprego dos Estados Unidos, ele pretendia era contratar as pessoas e assegurar um rendimento e dignidade para cada um, não é? Eu fico pensando se nós temos algumas experiências, Helena, de que em outros países tenha crescido setores de emprego que antes não existiam, né? Eu me lembro, por exemplo, da ideia dos cuidados com os velhinhos. Enfim, você tem alguma informação de geração de novos campos de trabalho para a juventude? Silvio, novos campos normalmente estão vindo associados com essa ideia que a Patrícia estava colocando. Com a ideia do empreendedorismo, economia criativa, né, das novas tecnologias. Na verdade, existe um discurso, inclusive existem muitos programas de apoio, né, com essa ideia de que, baseados nessa primeira pergunta que você fez para a Patrícia ali, essa pergunta anterior que você tinha feito, assim, ó, o mundo do trabalho está mudando, as novas tecnologias, não vai ter mais emprego formal para todo mundo, tem que inventar novos mundos de trabalho, novas áreas, e as pessoas têm que usar a sua criatividade, a sua proposição, a sua capacidade de protagonismo e propor, inventar seus próprios trabalhos. E isso está vindo junto com a ideia do seja um empreendedor de si mesmo. Existe esse discurso orientado para os jovens de uma maneira muito forte, né? E se você for ver, tanto no governo como nas organizações da sociedade civil, tem toda uma orientação nesse sentido. Se antes existiam cursos de qualificação profissional, como você tinha perguntado, hoje em dia a orientação é nesse sentido, apoio ao empreendedorismo, ensinar as pessoas a serem empreendedores.
a ideia está indo por aí. E isso está vindo muito vinculado à ideia de novas formas, novas ideias, novas profissões no campo da cultura, da arte, usando muito a ideia do que o jovem já sabe fazer, já faz com a sua cultura, a ideia da resiliência. Então, existe mesmo, é quase que uma doutrina nesse sentido, eu diria. Eu acho que existe mesmo. Acho que é uma proposta ideológica para fundamentar um projeto econômico, né? Que é esse do desmonte das relações, dos direitos, da economia selvagem, do capitalismo selvagem na sua capa neoliberal. Essa é a minha visão, né? Então, eu acho que isso é com isso que está se associando. No entanto, em relação à sua pergunta, por exemplo, eu conheço uma experiência, mas que é outra história, que é, por exemplo, o Estado, a França, na crise anterior, na crise de 2008, ela propõe, por exemplo, um projeto de o Estado empregar os jovens para fazer trabalho social de cuidados com os mais vulneráveis, com os mais velhos, mas como um emprego do Estado, é quase uma frente de trabalho social, né? A gente até pensou aqui em fazer essa proposta, mas encontramos uma resistência profunda, né? Imensa, né? E a ideia nem vingou. Mas, então, eu diria que eu acho que existem o campo de cuidados e a necessidade, porque tem uma coisa que acho que as pessoas também não conhecem muito, o que é a realidade dos jovens das classes trabalhadoras do Brasil, né? Essa ideia. O jovem, como eu estava dizendo, o jovem trabalha desde muito cedo. A relação dele aos 20 e poucos anos, a relação dele com o trabalho já foi muito intensa. Ele começou a trabalhar lá aos 16 ou 18 anos com bico, procurou emprego, já teve muitas experiências de trabalho, de diferentes tipos, de emprego, de conta própria, de bico, de trabalho formal, de trabalho informal, né? Normalmente ele já tem, aos 20 e poucos anos, uma intensa trajetória de trabalho, entremeadas por períodos de desemprego, né? Essa ideia de que o jovem é o filho, então se você garante a renda do pai, do pai trabalhador, ele não precisa trabalhar, ela não cabe na história da vida, na experiência de vida dos jovens do Brasil. Porque muitas vezes o jovem, a gente fez uma pesquisa, a gente perguntava quem é o principal provedor da sua casa. Então, na maior parte dos jovens responderam meu pai ou minha mãe, muito a mãe. Quem é a segunda pessoa que mais ajuda na renda da família? É o próprio jovem, né? Então, quer dizer, o trabalho do jovem não é uma coisa... Ele compõe ali a estratégia da renda familiar desde muito cedo, entendeu? Então, essa coisa, porque ele ainda não tem a sua própria família, não tem seus filhos, que a renda dele não é importante. Então, o trabalho dele é muito importante. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque a gente não pode ver a questão do trabalho jovem como uma coisa, apenas um aprendizado para uma futura inserção no mundo do trabalho, né? Ela já faz parte, o trabalho faz parte da vida dos jovens no Brasil. Por exemplo, o trabalho é muito importante para ele seguir estudando, né? Para ele seguir a trajetória da própria qualificação. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar com consistência, né? Quais são as propostas que a gente tem. Mas para essa pergunta específica que você fez, Silvio, existem sim proposições nesse sentido que você está falando, de você engajar os jovens em trabalhos com sentido, digamos assim, né, com sentido social, mas que eu conheço como uma proposta de política pública, eu conheço essa que foi feita na França. Tá bom. Vocês duas fizeram referência ao empreendedorismo, né? Uhum. E a gente tem o Sistema S, o Senac, o Senai, montados nesse discurso, né? Quer dizer, e o empreendedorismo parece assim que é uma loteria. Quer dizer, um vai dar certo e a grande maioria não vai, né? Quer dizer, Patrícia, como é que você vê essa perspectiva do empreendedorismo? É uma ilusão? É uma realidade possível? Como é que é? Veja, Silvio, eu acho que a pandemia
ela vem mostrando para a gente que o empreendedorismo, ele nem sempre dá certo, né? Você tem uma queda de renda muito grande, você tem muita gente sem trabalhar, sem perspectiva. Então, para você empreender, na verdade, você precisa ter, na verdade, determinadas qualidades que você vai colocar uma coisa diferente no mercado. Agora, o empreender por empreender é complicado, porque não tem opção, a pessoa vai empreender. Então, muitas vezes isso vai ter problema. Por exemplo, a gente vê que nos dados da PNAD Covid, que você tem uma parcela grande de pessoas que eram cabeleireiros, né, que eram os serviços de pessoas que vão ali, vão tentar ganhar a vida prestando um tipo de serviço, como cabeleireiro, manicure, que perderam renda, muitos fecharam e estão sem perspectiva. Então, quando se coloca para o jovem esse empreendedorismo, a gente precisa pensar qual é o cenário, qual é a economia que você está oferecendo para que ele possa empreender, né? Uma economia que não cresce é uma economia que é um problema, porque ele não vai conseguir empreender. Por mais que ele seja criativo, que ele tenha boas ideias, 1 em 100 vai sobreviver. Então, existe um sonho, né, do empreendedorismo, mas você precisa ter uma política, talvez, ou uma economia que abra oportunidade, né? E abra oportunidade para esses jovens, para que eles entrem de uma maneira em que eles possam, acho que a Helena colocou muito bem, acho que até ela um pouco corrige o que eu falei quando eu disse que até 2014 a renda do chefe fazia com que eles permanecessem na escola um pouco mais, né? Mas os dados sempre mostraram que a partir dos 18 os jovens estavam tentando se inserir no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Agora, se a economia não cresce, o que tem para esse jovem ali na frente? O que se coloca para a grande maioria dos jovens que não consegue ficar na escola, que não consegue conciliar estudo e trabalho, né? Os neném, né, que vão fazer atividade, o dado que mostra na PNAD é que o neném muitas vezes não é que ele fica parado em casa, né? Ele ajuda nas atividades domésticas, ele ajuda em casa, ele tem outras coisas para fazer. Então, assim, mas qual é a perspectiva que ele tem para frente? De uma economia que não cresce. Então, acho assim que pensar a política de jovens num cenário que está colocado, que o sucesso ele é individual e não passa pelo Estado, como a gente tem hoje, é complicado, né? Não se cresce, já não se crescia antes, e é por isso que vinha com essa precarização do mercado de trabalho. No momento pandêmico, isso se ressalta e coloca à luz de que você tem um problema, né? O empreendedorismo por si, ele não se sustenta. Então, qual é a perspectiva que se coloca para esse jovem? Como que você insere uma parcela grande de jovens que não consegue se manter na escola, né? Que não vai ter uma formação, que não vai encontrar um emprego, um mercado de trabalho estruturado, como tinha há 20 anos atrás? Se pensar, né, Helena? Acho que aí a gente fica pensando o que vem para frente, o que vai acontecer para frente. Uhum. Sem o Estado que tem seu desenvolvimento. Helena, é a mesma coisa para homem e para mulher, né? Essa história de gênero, ela tem que ver com o mercado de trabalho. Se a gente pensar as oportunidades da juventude. Boa pergunta, Silvio. Eu acho, claro que não. Acho que as desigualdades se manifestam no mercado de trabalho de forma muito aguda, né? Onde você tem as mulheres muitas vezes ganhando menos com mais escolaridade, mesmo assim ganhando menos, o que mostra que a relação entre escolaridade e qualidade do retorno do trabalho, tanto em termos de postos como de rendimento, não é uma relação direta, né? E além da desigualdade de gênero, tem a desigualdade racial, que é muito pronunciada, né? Muito pronunciada.
E eu acho que isso é uma coisa interessante a gente pensar, porque, por exemplo, a gente, quando estava estruturando essa proposta de uma política nacional de trabalho decente, a gente viu a evolução dos últimos 15 anos. Então, você vê uma evolução muito interessante no campo da educação, com a redução das desigualdades, no caso não de gênero, porque as meninas sempre tiveram melhor desempenho, sempre não, né? Na história recente do país, melhor desempenho do que os meninos, do que os rapazes, mas a desigualdade racial era muito grande e houve uma diminuição da desigualdade racial. Não que ela não tenha sido superada, mas houve uma diminuição bastante significativa. No entanto, essa desigualdade no mercado de trabalho você não teve movimento na redução, entendeu? Isso é uma coisa muito impressionante. Então, é uma coisa que nos leva a pensar que se você tem políticas afirmativas, você tem políticas dirigidas à superação da desigualdade racial, elas têm efeito. Houve no campo da educação. Você não tem no mercado de trabalho, né? Não tem. Ainda não tem. Então, a única coisa que foi feita foi a introdução de cotas nos concursos públicos, né? Então, em alguns, né? Então, eu acho que essa é uma questão bastante importante. Quer dizer, essas desigualdades de gênero e de raça, cor, elas só são superadas com medidas de ações afirmativas, de enfrentamento das desigualdades, né? Acho muito importante você dizer isso. Mas eu queria aproveitar e ainda fazer essa discussão sobre a coisa do empreendedorismo. Sabe por que eu acho muito importante? Eu acho que vocês têm razão, quer dizer, discutir o futuro do trabalho é muito difícil, né? O cenário que se avizinha, quer dizer, quais são as possibilidades de apoiar os jovens, mas o que eu acho muito, muito importante, para voltar ao tema dos entregadores, que a gente está falando, né, o tempo todo, não é à toa. Por quê? Porque os entregadores estão fazendo essa denúncia, né? Eles estão fazendo a denúncia do quê? De que essa forma de trabalho dos aplicativos, né, que é uma das formas que está juntando mais gente, ainda mais na situação de crise, ainda mais na situação de pandemia, né, está tendo muita gente procurando como alternativa à falta de emprego, né, ela é uma relação que é vendida como sendo de empreendedorismo, né, como sendo uma relação de autonomia, né, você faz o horário que você quiser, você só aceita trabalhar se você quiser, você que escolhe, você que diz se você quer ou não quer, né? Essa ideia da autonomia, da liberdade, de uma jornada que você constrói, portanto, pode ser muito mais composta com a sua vida de estudante, você pode trabalhar, né? Porque você é que vai fazer esse horário, você vai empreender, é uma relação, ela é, como estão dizendo os entregadores, uma falácia. Isso não é empreendedorismo, né? Então, e ela é vendida como se fosse. Então, eu acho que isso é muito significativo no momento dos entregadores, não só porque eles estão denunciando uma relação de trabalho que é de exploração, de precarização, que está sendo vendida com o charme e a sedução de que é uma proposta de empreendedorismo. E tem uma outra coisa muito interessante que esses entregadores estão falando. Eles falando, nós não somos e não queremos ser empreendedores. Isso é muito significativo, né? Muitos, não são todos, mas muitos, como os entregadores antifascistas, mas não só os entregadores antifascistas, o pessoal lá da Associação de Entregadores de Brasília, do DF, está falando, nós queremos ser reconhecidos como trabalhadores assalariados com os direitos. Isso é muito significativo, porque rompe aquela ideia que está sendo difundida, e eu acho que não por acaso, de que todo jovem quer ser um empreendedor, né? Isso coloca um elemento novo na discussão que a gente está fazendo, de quais são as demandas dos jovens, né? Para a gente poder pensar que tipo de resposta, do ponto de vista das políticas públicas, a gente tem que saber também quais são as necessidades e as demandas dos jovens. E quais são as demandas dos jovens? Então, existe uma suposição construída de que todo jovem quer ser empreendedor, de que o jovem não quer uma relação formal, que o jovem não está nem aí para o trabalho assalariado, porque nunca teve mesmo nenhuma experiência de trabalho assalariado, então ele nem sabe o que é isso, que ele não dá valor aos direitos do trabalho, porque para ele isso não faz sentido. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Todas as pesquisas que a gente faz
mostram que isso não é verdade. Existe sim uma parcela de jovens que tem essa postura, esse desejo, esse sonho, mas não é a maioria. As pesquisas que o Datafolha faz mostram isso. As pesquisas que a gente faz, qualitativas, mostram isso. Mas você constrói uma ideia, uma imagem de que essa geração de jovens, assim, ela quer esse tipo de coisa. Então eu vejo uma importância política imensa nesse movimento dos entregadores, porque eles estão dizendo que é outra coisa. Eles estão se colocando como jovens trabalhadores, assumem a identidade de trabalhador, e estão dizendo: essa relação é enganosa, não é isso, nós não somos empreendedores e não é isso que nós queremos ser. Nós queremos ter nossos direitos trabalhistas reconhecidos. Isso é de uma novidade política muito importante. Eu queria aproveitar, a gente já está chegando mais perto do fim do nosso programa, mas eu queria aproveitar e perguntar à Patrícia se essa PNAD Covid traz alguma coisa sobre as desigualdades que a gente apontou aqui, em termos de gênero, de raça. Você tem alguns dados sobre isso, Patrícia? Olha, tenho. Deixa eu procurar aqui, né? Então, quando a gente olha as categorias, né? Você vai ver que, por exemplo, nas categorias empregadoras, que você não consegue pegar esses entregadores em todas na PNAD comum. Então, ela sai aqui na Covid, são os entregadores de aplicativos, eles são jovens, homens e negros. Tá? Então, acho que essa é uma característica. Quando você tem os motoristas de aplicativo também, aí você também vai encontrar ali a grande parte, quase que 95% dos motoristas, eles são negros, são homens e negros, né? Então, você percebe que esse movimento novo, ele aparece muito mais como uma oportunidade para os homens, apesar de você ver algumas entregadoras mulheres, né? Para os jovens do sexo masculino. E para as mulheres, vem essa ideia da área da saúde, que também, apesar de você ter uma grande importância nesse momento da pandemia, as pessoas que estão na área de saúde, das jovens e dos adultos, e também indicaram uma queda de renda muito grande. Né? Então, você vai vendo que o que se estabelece, ele tem um pouco de cara, né? É para juventude às vezes mais pobre, negra, masculina ou feminina, dependendo se for atividade doméstica. O trabalho doméstico ele acaba empregando muitas jovens mulheres, né? E que a gente tinha observado a partir de 2014 que elas começaram a sair da atividade doméstica do emprego doméstico para poder ir trabalhar no comércio, enfim, em outros setores que abriam oportunidades melhores, né? Mas no momento de recessão e até na pandemia, o que você teve foi o trabalhador doméstico perdeu muita vaga, né? Porque muitas vezes a pessoa agora estava em casa, não precisava que o trabalhador fosse, enfim, o isolamento, então elas acabaram sofrendo bastante, já vinham trabalhando nesse setor antes da pandemia e acabaram perdendo vaga. Também perderam bastante renda. Então, aí você vê que a inserção precária, ela acabou prejudicando mais as pessoas com menor renda. Então, vamos continuar nisso. Eu acho importante essa discussão, né? E a questão que eu estou querendo levantar é que perspectivas nós temos como forma de enfrentamento desse desemprego. Você, Helena, você apontou a importância política da manifestação dos entregadores, né?
É por aí que a gente vai entender que possam mudar as regras do jogo, que essa selvageria com o tratamento das relações de trabalho possa ser mais civilizada? Olha, Silvia, eu não sei, né? Eu acho que é uma pergunta bem difícil de resolver. Como a gente vai resolver o problema do desemprego no cenário próximo, na pandemia ou pós-pandemia, eu realmente não tenho a menor capacidade de te responder isso. Mas eu sei que a gente está colocado diante de uma crise inédita, né? Eu diria, porque a crise econômica junto com a crise sanitária e colocada pela pandemia, que a gente nem sabe ainda quanto tempo vai durar, né? Então, eu acho que a gente tem que usar vários tipos de recursos e temporalidades distintas, né? Eu acho assim que a pandemia, como a Patrícia estava dizendo, ela revelou muitas coisas, né? Ela é uma crise terrível que nós estamos vivendo, né? Onde a questão da vida está em jogo, né? Sobre vários aspectos. Mas ela tem intensificado certas percepções. E acho que uma das percepções é essa: trabalho essencial, né? O que é o trabalho essencial? A importância social de certos trabalhos, como do pessoal da área da saúde e como o pessoal dos aplicativos, um trabalho super, digamos assim, subalterno, desqualificado, invisibilizado, que de repente a sociedade pôde perceber a importância social desse trabalho, porque para quem ficou em distanciamento social, eles foram fundamentais, né? Eles estão sendo fundamentais. E não só eles, a Patrícia lembrou, os trabalhadores da saúde, olha, os atendentes, né, de enfermagem, o pessoal desse setor, são quase todos jovens negros da periferia também, entendeu? Então, e eles são trabalhadores essenciais. Então, primeira coisa que a gente acho que é interessante é perceber isso, a importância social do trabalho, desse tipo de trabalho que está sendo executado por esses jovens, na maioria negros, na maioria das periferias. Então, temos que olhar de outra maneira, né? Então, assim, se a sociedade quer aumentar o seu grau de proteção das pessoas, a proteção da vida das pessoas, a proteção do trabalho faz parte. Então, eu acho que a gente pode dar um passo adiante nessa compreensão, né? Para proteger a vida, nós também precisamos proteger o trabalho, e proteger o trabalho, né, não é mandar as lojas abrirem para as pessoas não perderem seus empregos, é permitir que ele seja exercido em situações de proteção e segurança, né? Então, é isso que esses entregadores estão falando para a gente, que os atendentes de enfermagem, quando têm a coragem de fazer as manifestações públicas no meio dessa pandemia, eles estão falando disso, né? Estão falando da coisa mais essencial, que é a proteção da vida. Patrícia, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria pedir que você dissesse as suas últimas palavras nesse debate e apontasse alguma perspectiva que você vê, assim, que tenha algum sentido positivo para nós, né? É possível pensar assim? Eu acho que tem que ter, né? Senão não tem sentido a gente não pensar positivamente, né? Então, a gente está vivendo, né? Acho que agora menos, mas até 2034, o que a gente chama de bônus demográfico, né? Uma entrada muito grande de jovens, né? Apesar desse bônus já ter a sua grande período foi até 2019, mas a gente ainda tem até 2034 uma grande entrada de jovens. E a gente tem um outro dado que é importante, que é muita gente, quase metade dos trabalhadores, quando ele entra no mercado de trabalho, ele tende a permanecer ali naquela mesma ocupação, ele tem dificuldades de mobilidade, né? Pensando nisso, pensando numa necessidade de retomada, é imprescindível que se tenha um Estado presente que não pense só, como disse a Helena, na reabertura do comércio, mas que comece a ter políticas de crescimento, né? Que coloquem rotas e caminhos de crescimento com desenvolvimento, para que esses jovens, quando eles entrarem até 2034, eles possam ter oportunidades melhores, né? Foi extraordinária a contribuição de vocês para essa compreensão desse problema.
Agradecer também a você que está nos assistindo e dizer que semana que vem tem mais. Muito obrigado.